Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação espiritual. Hoje, sábado, 10 de setembro de 2022, venho trazer uma mensagem aqui edificante. Eu vou falar sobre rigidez e flexibilidade, mas eu vou abordar esse assunto, meus irmãos, na perspectiva de mudança de ideias, né? Crentes que têm uma mente rígida, aqueles crentes que não mudam as suas ideias sob nenhum ponto de vista, e crentes que têm uma mente mais flexível, né? Eu sou bastante flexível, né? No sentido assim, eu me permito mudar de opinião caso seja necessário e ver que de acordo com a palavra, né? Lembrando que sempre a palavra de Deus, ela tem que ser a referência. Então eu sempre vou me pautar na palavra, e até mesmo em questão de maturidade espiritual, emocional, né? Maturidade de ideias, de conceitos. Então, meus irmãos, por que é necessário nós termos uma mente flexível? Porque nós vivemos, né, num mundo que, dependendo da circunstância, dos fatores, lembrando aqui que eu não estou fazendo apologia a pecado, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é imutável, porém, o mundo, ele muda, no sentido assim, hoje temos leis que devemos respeitar, temos que observar, até mesmo em questão de conviver com as pessoas, opiniões das pessoas. Então, eu tenho uma mente flexível, né? E eu acho perigoso quando a gente, não estou falando em questão da Bíblia, né? Mas quando a gente aprende um certo conceito, a gente defende uma certa ideia e fala, eu nunca vou mudar, a minha mente nunca vai defender outra ideia. Isso é um perigo, meus irmãos, isso é um perigo. Hoje, vamos supor, eu estou na casa dos 30, né? Eu tenho 35 anos. Eu não posso dizer que a forma como eu penso hoje e encaro a vida é da mesma forma quando eu era adolescente, quando eu tinha por volta dos 20 anos. Então a cabeça de um homem de 30 anos, dependendo do que ele passou, as experiências que ele teve, né? Seja no evangelho ou seja no mundo, o que acontece? Ele não vai ter a mesma cabeça de antes. Então é muito perigoso a gente falar que nunca vai mudar as nossas opiniões. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi. A gente nunca pode dizer, nunca vou fazer isso, nunca. É até perigoso quando a gente fala o nunca, né? É muito perigoso o cristão falar, eu nunca vou desviar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou defender essa ideia, porque todos nós somos passíveis de mudança. Mesmo que a pessoa venha se declarar, né, que ela nunca vai mudar, isso é mentira, né? Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui que a abordagem não é essa. Eu tenho uma perspectiva na palavra a respeito do casamento. Então hoje a minha interpretação que eu entendo é o quê? Que o casamento, né, ele só é válido uma vez. Só é permitido quando o cônjuge morre. Quando um dos cônjuges morre, seja o homem ou a mulher, aí é permitido sim a pessoa se casar. É igual eu estou falando, a pauta não é essa. Mas quer dizer que eu esteja certo? Não. Pode ser que lá na frente a minha ideia venha mudar. E o Espírito Santo pode me convencer que através de uma traição, né, através do divórcio, a pessoa esteja apta a se casar novamente, né? Porque é um tema muito polêmico e um tema muito sensível e complexo para abordar. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, que hoje eu penso dessa forma, mas pode ser que daqui a uns anos eu venha mudar de opinião. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, o perigo que é a pessoa defender um posicionamento e achar que ela nunca vai mudar. É muito perigoso, meus irmãos. E eu não vou mentir para vocês, eu dou graças a Deus que eu já mudei de opiniões muitas vezes. Porque, igual eu falei, eu não tenho uma mente rígida e eu não me orgulharia de ter aquela mente rígida de achar que
Aquela opinião que eu defendi há 20 anos atrás, eu tenho que defender a mesma opinião. É igual eu disse para vocês, eu defendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porém, tem pessoas que pegam ensinamentos bíblicos e tentam defender a sua rigidez de pensamento, né? E se tornam pessoas até bitoladas. Pessoas que não mudam de ideia, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar nessa área sexual que eu já tive problema. Hoje em dia é muito mais fácil discutir e conversar esses assuntos relacionados, né, à homossexualidade, à bissexualidade, a essa questão de mudança de gênero, de orientação sexual. Mas há um tempo atrás, vamos supor, lá em 2004, na época que eu me assumi homossexual, era um tema muito difícil de se discutir. Então, né, era complicado até você falar gay, bicha, essas palavras no meio familiar, era até complicado. Mas hoje em dia virou uma coisa tão comum, as pessoas abordarem esse assunto. Eu vou mostrar uma coisa na palavra. Isso é para mostrar para vocês que as coisas mudam. As pessoas, elas se flexibilizam no sentido de ideias. Vou mostrar para vocês o que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vou mostrar rapidinho aqui que está sublinhado, ó. Nos diz assim a palavra: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, o apóstolo Paulo falou que houve uma flexibilização. Ou seja, a mente dele mudou, a mente dele era flexível para se tornar a mudanças. Então o próprio apóstolo Paulo fala. Gente, se nós olharmos até a vida de Pedro, do apóstolo Pedro, ele era um homem que antes de Jesus ele tinha uma personalidade, ele tinha um certo tipo de pensamento, ele era um homem rude, ele era um homem que não abraçava novas ideias, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele permitiu o Espírito Santo trabalhar na vida dele, a vida dele mudou, né? Ele se tornou um novo homem, um homem mais tolerante. Então, ele era um homem ríspido, um homem, às vezes, muito preconceituoso, com a mente fechada, com aquela mente rígida, mas ele se tornou o quê? Se tornou um homem mais flexível, um homem, né, que, junto com o apóstolo Paulo, começou a propagar o evangelho junto com os gentios, não somente entre os judeus. Então, o evangelho, meus irmãos, a gente tem que aprender que ele traz sim essa modificação. Você nunca pode falar que eu tenho 30 anos de crente e da mesma forma que eu converti eu estou hoje, que é mentira. Isso é mentira e não é nem louvável você falar isso. A própria palavra de Deus mostra que nós devemos amadurecer, que quando somos meninos nós temos uma certa tendência a agir de uma forma muito radical. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo no Evangelho, na palavra, na presença de Deus, o Espírito Santo vai entrando no nosso coração, nós vamos ver que a nossa mente se torna mais flexível. Flexível no sentido assim que a nossa mente ela está apta a sofrer mudanças. Então nós não sabemos em que tempo o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Mas é errado a gente dizer que a nossa mente de hoje não vai mudar daqui a 5, 8, 10 anos. Vocês entenderam? Não pode mudar em relação aos conceitos bíblicos. E outra coisa também que eu tenho que falar. Todos nós devemos ter uma autopercepção, uma autoobservação de como a nossa vida está andando, né? Então a gente deve fazer essa autoanálise para saber, será que hoje eu sou uma pessoa mais ansiosa ou menos ansiosa do que no passado? Será que eu sou uma pessoa mais tolerante ou menos tolerante que no passado? Será que eu sou uma pessoa hoje que eu consigo socializar, eu tenho um grau de perdão, de perdoar melhor do que no passado ou não? Então é importante, meus irmãos, nós aprendermos a fazer essa mudança. Eu vou pegar um exemplo aqui, a vida de Davi, do rei Davi. É interessante quando a gente pega a vida do rei Davi, lá no Velho Testamento, porque a gente olha como Davi era na infância
na época, né, que ele pastoreava as ovelhas, que ele era jovem, a partir daquele momento que ele enfrentou Golias, que ele estava no exército, ele enfrentou Golias, aquele momento que Davi também, ele depois se tornou rei, a partir do momento que Davi caiu em pecado com Batseba, e as consequências desse pecado e aquela maldição que aconteceu na família de Davi. Então a gente observa que houve uma mudança, houve uma flexibilização na vida de Davi. Então todos nós estamos aptos. Eu sou uma pessoa que eu me orgulho de como eu era no passado, não no sentido da sexualidade, né? Tem isso também, mas eu falo no sentido assim, o meu caráter, o meu temperamento, o meu gênio, apesar que eu ainda tenho, eu sou genioso, eu tenho um temperamento muito forte, mas comparada no passado eu era uma pessoa muito vingativa, eu era uma pessoa que eu guardava mágoa no coração, mas Deus me fez a entender, me ensinou e me lapidou a me tornar uma pessoa melhor, a me tornar uma pessoa, né, não tão arrogante quanto eu era antes. Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente. Então, todos nós, meus irmãos, isso faz parte do ser humano. A gente não deve se orgulhar de dizer que eu nasci assim, vou morrer assim. Não existe isso, não. Né? A pessoa ela se torna extremista, fanática, com a mente rígida, mente habitolada. Uma pessoa até difícil mesmo de se conviver. Imagina um casal, um homem e uma mulher, eles se casam. Né? Imagina um homem e a mulher, eles se casam. Aí tem aquela convivência no início, porque a gente sabe que a convivência não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes um casal, tanto o homem quanto a mulher, um dos dois tem que ceder. Ou então os dois têm que ceder para que haja a convivência. Agora imagina aquele homem ou aquela mulher em que os dois estão no mesmo teto e a mulher não muda, o homem não muda, vai passando o tempo, né? E aquela convivência se torna insuportável. Insuportável. Por quê? Porque a pessoa não muda, né? Por mais que muitas pessoas falem, né? Esse casal, ele passa muitas vezes até mesmo ele passa por aconselhamento, mas as pessoas não mudam, né? A mulher se torna cada vez mais obsessiva, obcecada, o homem cada vez mais oprimido, obcecado, obsessivo, e nenhum dos dois cede. Nenhum dos dois se torna mais flexível, nenhum dos dois faz aquela reflexão de que vem a pensar, não, eu preciso mudar. Gente, quantos relacionamentos tóxicos tem no meio cristão, né? Aquela mulher que ela é insegura, que ela tem aquela insegurança, que ela não trabalha sobre isso, ela enxerga tudo de fora como uma ameaça, assim também como existem homens inseguros. Eu mesmo, é o que eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito independente, eu acho que é até por isso que eu não priorizei essa questão do casamento na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito independente, então se eu ver que eu vou envolver com alguém, né, um exemplo, hoje claro que por eu ser evangélico e estar na presença de Deus, eu tenho que falar a respeito de mulher. Mas mesmo quando eu era homossexual, no sentido que eu me praticava com alguns homens, eu não me permitia ninguém controlasse a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito independente e livre. Então essa questão de envolvimento amoroso, eu não estou falando só na questão hétero, de envolver com mulher. Até quando eu envolvi com homens, eu não permitia ser afrontado, ser desrespeitado, entendeu? Isso é uma questão de dignidade, Então, mesmo quando eu estava nessa vida homossexual, eu nunca quis ter essa vida conjugal com nenhum homem, porque eu sei quais são os meus limites, no sentido assim, eu sei o que uma pessoa não deve fazer para ferir a minha liberdade, porque hoje eu tenho 35 anos, mas desde os 15 eu moro só. Eu sou uma pessoa muito independente. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, irmão, você não se sente sozinho, não? Você não se sente, no sentido assim, carente? Eu falo que não. Eu aprendi a conviver com a minha solitude. Isso se chama solitude. Solidão é diferente de solitude. Solidão é quando aquela pessoa ela está sozinha, mas ela sofre. Então tem pessoas que às vezes estão no meio de uma multidão e ela
é solitária, ela está na solidão. E solitude é a capacidade que a pessoa tem de conviver somente ela, entendeu? Então hoje eu sou uma pessoa que eu falei que por conta da minha independência eu sei viver sozinho. Mas eu tenho muitos amigos, eu tenho minha família, eu tenho muitos contatos, aonde eu chego, graças a Deus, né? Igual sempre eu já disse aqui no canal, eu aconselho muitos homens, gente. O meu público alvo assim, de aconselhamento que Deus permitiu são homens. Eu converso com muitos homens casados, principalmente héteros, dou muito aconselhamento, porque é muito difícil o homem se abrir, é muito difícil o homem, né? A sociedade cobra demais do homem para que ele seja sempre viril, para que ele não venha demonstrar fraqueza, os sentimentos, e o homem sofre também. Mas o importante é o quê? Essa questão de flexibilização. Eu estava olhando um podcast falando sobre Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini hoje, ele está com 50 anos, né? Reinaldo Gianecchini, inclusive, ele passou por um câncer. Então, ele fala a trajetória de vida. Hoje, Reinaldo Gianecchini, ele é homossexual, assumido. Ele é homossexual. E eu estava achando interessante da vida de Reinaldo Gianecchini isso. Ele falando que quando ele começou a carreira dele da Globo, que ele teve que se reprimir. Ele se reprimiu por conta da carreira artística dele, né? O sofrimento que foi na vida deste artista, gente. E hoje ele está com 50 anos, ele fala abertamente, você olha até nas entrevistas dele, eu estava vendo esse podcast, ele está com uma camisa rosa, uma camisa de frio rosa, você vê que ele está todo solto ali falando, ele conta os dilemas da vida dele, ele conta como começou a carreira, que ele teve que reprimir esse desejo homossexual, ele conta que ele vivia uma farsa, né? Aí depois ele teve o câncer, ele teve uma doença e ali ele começou a pensar sobre a vida dele. E hoje não, hoje ele é um homem de 50 anos, né? Ele se encontrou assumindo ser homossexual. Segundo ele está mais feliz, né? Eu não estou justificando aqui, porque tem muitas pessoas que acham você é reprimido, não é questão de reprimido. Hoje eu sou uma pessoa que eu vivo para Deus, eu sou um crente. Então eu não converti para deixar de ser homossexual, eu nunca tive problema nessa área de ser gay, né, quando eu praticava. Eu nunca tive problema com isso. Eu me converti porque é uma questão espiritual que eu quis trabalhar na minha vida. E o próprio Espírito Santo e a palavra me convenceram que o relacionamento entre duas pessoas no mesmo sexo é pecado. Então eu renunciei à prática. Mas quando eu era homossexual no sentido de que eu praticava, porque os desejos, eu não vou mentir, né, são raros. Eu não vou dizer que eu vivo com esse desejo constante. Às vezes eu olho um homem, eu acho um homem bonito, né? Então vamos dizer assim, hoje eu vivo uma vida, é como se eu fosse um gay que eu não pecasse, que eu não tenho aquela necessidade de olhar um homem bonito, me masturbar ou de ter uma relação. Mas o pecado que me perseguiu foi a homossexualidade, né? Inclusive eu tinha um homem que eu mais amei, a pessoa que eu mais amei na minha vida foi um homem. Eu não tenho vergonha de mentir isso. Eu já envolvi com mulheres, mas o sentimento maior, no sentido da minha compreensão, o que é amor, foi um rapaz. Entendeu? Eu o amei, ele me amou, mas por conta de Cristo e também porque ele era um homem muito complicado. Eu renunciei esse sentimento, né, esse envolvimento que eu tive com ele. Mas pelo menos a questão de amor, de sentimento mais forte, o que eu mais senti na vida, o sentimento mais forte nessa questão de amor mesmo, pelo menos o que eu até hoje, foi por um homem. Foi por um homem que ele também, né, inclusive, pode até parecer que é mentira. Eu tenho essa desconfiança, mas algumas pessoas já até me falaram isso, que ele me amava mais do que eu amava ele. Para vocês verem como é que é. Então, pelo que algumas pessoas já falaram, ele tinha um sentimento maior por mim do que eu por ele. Mas por Jesus, né, por essa chamada maior, por amar a Jesus e renunciar, eu preferi viver para Cristo. Vocês estão entendendo? Então, é uma pessoa que eu não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio. Simplesmente é uma pessoa que eu tive uma afeição.
Hoje, o sentimento que eu tenho por ele é um amor fraternal, não é um amor carnal. Eu não tenho mais desejo, fantasias sexuais, essas coisas que eu tinha no passado, mas é um amor fraternal, de você querer ver o bem da pessoa, mesmo que não esteja com você. Outra coisa também, meus irmãos. Então, para vocês verem como é que é importante essa questão de ter uma mente flexível. Então, a gente muda, né? Eu já conversei com muitos amigos meus. Eu tenho amigos mesmos que às vezes não chegaram nem aos 30. Né, amigos héteros, homens e tal. E às vezes, porque a mulher ela amadurece mais cedo. Mas assim, alguns homens passam por alguns problemas, aí eu falo com eles, eu falo assim, fulano, não esquenta não. Quando você chegar nos 30, sua mente muda. Você vai ser mais seletivo com as amizades, você vai ser mais seletivo com os lugares que você frequenta, com as pessoas que você convive, né? Então, isso é uma questão de amadurecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, essa questão de flexibilidade, como é que ela é tão importante. Eu sou uma pessoa muito adepta à arte, adepta à questão da arte, porque eu sempre gostei. Né? Hoje eu não assisto filme e tal, mas eu sempre gosto de estar antenado nesse universo artístico, de saber como é que se anda essa questão, porque eu envolvi muito nessa questão teatral, muito nessa questão de arte. Então eu estou sempre acompanhando essa questão da cultura artística, né? Produções audiovisuais, de saber os debates entre os artistas e tal. Meus irmãos, antigamente, para vocês verem como é que é tão interessante essa abordagem da arte. Antigamente as obras literárias, tanto audiovisuais quanto livros, sempre uma história, uma narrativa, sempre tem o protagonista e o antagonista. O protagonista é o mocinho ou a mocinha, e o antagonista é o vilão. Então, antigamente, numa obra literária, o vilão, ele aparecia na história e ele nascia vilão e morria vilão, e perseguia o mocinho. Então, acontecia isso. A pessoa era vilã, ela nascia vilã com aquela personalidade podre, sagaz e maligna. Então ela nascia com esse tipo de personalidade e ela não mudava. Então ficava no fim daquela obra, daquele filme ou daquela novela, daquela série, a pessoa, ela nascia má, ela prejudicava o protagonista, o mocinho e a mocinha, e ela morria má. Tinha aquele final trágico. Hoje em dia as obras literárias, né? Hoje em dia, os filmes, as novelas, as produções, o que acontece? O público hoje, eles preferem que o vilão, ele tenha uma causa de justificar a sua vilania. E hoje em dia tem um termo que é usado que se chama redenção. O que é a redenção? Vou explicar para vocês aqui. A redenção que o público hoje aprecia e cobra dos autores é o quê? O vilão, ele aparece no início de uma obra literária, né, de uma novela, de um filme, de uma série, minissérie, ou de um livro. Ele aparece no início e, a partir do momento, o vilão, ele tem que chegar no momento que ele tem que entender por que ele age com aquela vilania, com aquela maldade. Aí começa o trabalho de redenção na vida do vilão. E hoje o público é o que mais observa nessas obras, são isso. É para tentar entender por que aquela pessoa agiu de uma forma tão maquiavélica, de uma forma tão maligna, por que ele perseguia. Aí começa esse trabalho de redenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque na época eu era convertido, tem muito tempo isso, 2013, uma novela Amor à Vida. Por que essa novela ela fez muito sucesso? Tinha um personagem de Matheus Solano chamado Félix, inclusive ele era homossexual. O Félix, no início da novela, ele era um vilão que ele pega uma criança e joga na caçamba de lixo. Né? Eu estou falando em contexto aqui histórico. Só que no decorrer da novela, dos 212 capítulos e tal, o Félix, ele passa por um processo de rejeição do pai e da família, principalmente quando ele se assume homossexual. Então ele viveu um casamento de fachada, ele tinha o amante dele lá, o Anjinho, teve um casamento de fachada, a mulher descobre que ele traía, que era traída, né, por um homem, aí ela pega e revela para a família lá, né, que tinha Antônio Fagundes e tal, que veio um pai bem machista e homofóbico. Então o Félix, ele revela para a Edith, na época, que foi a Bárbara Paz, revelou para a família que Félix era gay. Então ele sofreu muito essa rejeição paterna, sofreu essa rejeição, foi
Sofreu aquele preconceito pela família e mesmo assim ele continuou com a vilania, mas o público ali já começou a o quê? A olhar a ele diferente, a ter um certo carisma. Então o Félix foi andando a partir disso e o que aconteceu? Aí descobriu-se que ele jogou a sobrinha dele na caçamba, né? Então, aí depois aconteceram vários acontecimentos na trama que fizeram com que o público tivesse um olhar mais compreensivo, um olhar mais carismático e de pena sobre o Félix, né? E no final da novela, que passou em 2013, acho que é Amor à Vida que chama, então o que aconteceu? O Félix, ele se redimiu. Ele se redimiu e de um vilão ele se tornou um mocinho. É a mesma coisa que acontece. Então, para vocês verem que até o público, né, até as pessoas ímpias, porque a novela é um gênero literário que é mais, apesar que tem crentes que assistem, né? Eu não tenho nada contra quem assiste. Eu não gosto hoje em dia, já assisti muito no passado, hoje em dia eu não assisto. Principalmente que passa valores que muitas vezes não coadizem com a palavra de Deus. Mas isso é para mostrar para vocês que hoje em dia até os ímpios, até as pessoas, né, elas preferem hoje em dia um vilão que venha se redimir, que venha a ser alcançado por essa redenção. A pessoa começa mal, eles querem entender por que a pessoa é maligna. Então houve essa mudança, houve essa flexibilização na vida do vilão. E hoje em dia não é diferente, né? Principalmente nós que estamos aqui na plataforma. Se torna muito, eu não vou dizer forçado, mas se torna muito, eu vou dizer até assim, entediante. A gente analisar um canal de uma pessoa que ela não muda, a pessoa ela tem aquela mesma mentalidade e a gente vê que esse irmão não cresce, esse irmão ele anda com aquela mente habitolada, é uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que não é flexível, que ela acha que a verdade dela é aquela, e ela não quer aprender, e ela sabe. Então você começa a acompanhar um canal desse, mas a partir do momento você já cansa, porque se torna até entediante. É um canal que se torna até chato, vamos dizer assim. Então a pessoa, você já pega aquele tema que a pessoa vai desenvolver no canal, a gente está falando no âmbito cristão. Só que quando você olha há 10 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a pessoa ela não teve aquele amadurecimento. Por quê? Porque ela não se permitiu. A mente dela se tornou rígida, é aquele mesmo discurso, é aquela mesma ladainha, né? Por quê? Porque a pessoa da mente ela está cauterizada. Amém, meus irmãos? Então hoje é importante sim nós flexibilizarmos a mente e nos permitirmos a ter uma mente flexível, uma mente que venha mudar, porque nenhum de nós é dono da verdade. Nenhum de nós é dono da verdade. Isso se chama humildade. Então, a pessoa ela tem que ser humilde, né? E falar, não, eu não sei. Hoje eu tenho esse posicionamento, mas eu creio que pode ser que futuramente a minha mente, a minha ideia, né? A minha argumentação, ela venha mudar. E isso é importante. Amém, meus irmãos? Então, eu deixo esse ensino para vocês. Tenham uma mente flexível. Tenha uma mente flexível, não para o pecado, mas para saber debater ideias, para enxergar sobre a ótica bíblica, porque foi lido aqui que o apóstolo Paulo falou, que antes ele era menino, mas ele não se satisfazia mais com aquela mentalidade de menino. Por quê? Porque ele se tornou um homem. E quando tem essa disparidade de mudar da mente de menino para o homem, então há um amadurecimento, há uma flexibilização na mente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no comando da vida de cada um de nós. Amém.